Acompanha essas informações aqui com o Dr. Rodrigo Silva agora, tá bom? Não sai, fica até o final. Olha só. A minha experiência no Irã. Eu fui uma vez só ao Irã. Eu tenho um desejo de conseguir visitar todos os países do mundo bíblico. Todos. E faltam dois que eu ainda não consegui ir. A Síria e o Iraque. Eu ainda não consegui ir à Síria nem o Iraque. Os demais países, Deus me deu a graça de conhecê-los todos. Eu conheço a Itália, conheço a Grécia, conheço a Turquia, Israel, Egito, Jordânia, Líbano, praticamente todos os países que fazem parte do entorno bíblico. Só faltam dois para o meu álbum de figurinhas ali ser completo. E eu tive a oportunidade também de visitar o Irã. E eu quero mostrar algumas fotos da minha viagem no Irã e você vai entender por que eu estou começando a live com aquelas curiosidades arqueológicas e já mostrando essas fotos aqui. Pela seguinte razão, você vai entender. Olha aqui. Esse é um professor de teologia evidentemente muçulmana, num seminário em Isfahan, lá no Irã. Esse gorro branco que eles usam tem toda uma ligação com a questão de xiitas e sunitas. Os que estão no Irã são xiitas, são da linha xiita. É uma questão da relação que tem direto com a ancestralidade do profeta Maomé, Mohammed, ou a ligação com os seguidores dele, com Ali. Mas o gorro indica isso. É um professor xiita do seminário, e ele foi tão simpático comigo, e esse não foi o único iraniano que foi simpático comigo. Eu tive muitos iranianos na rua lá simpáticos, e deixe-me dizer a vocês uma coisa. Naquela época, muitos deles se sentiam também oprimidos pelo sistema de governo que eles tinham. Muitos, muitos, muitos. Isso na época que o Dr. Rodrigo Silva visitou o país. Isso na época. E hoje sabemos que a situação é mais agravante. É uma situação mais, infelizmente, violenta, sangrenta. Vamos lá. As mulheres no Irã começaram a poder dirigir há pouco tempo. Agora já tem mais tempo, mas quando eu fui lá, tinha poucos anos que as mulheres tinham o direito de tirar carta de habilitação. E eram todas obrigadas a usar véu o tempo todo. Não é uma questão se a mulher quer usar ou não é. E assim, eu lembro conversando com a guia lá, ela falava de amigas dela que foram denunciadas porque o vizinho viu a amiga no quintal de uma outra pessoa, num churrasco, alguma coisa ali, e ela estava sem o véu no quintal da casa de alguém. Denunciou, a polícia veio, prende, e a pessoa tem que pagar multa. E na época que nós estivemos lá, havia um movimento de jovens contra o governo. O governo mapeou quem eram esses jovens que estavam liderando o movimento pela internet, foram presos, alguns foram condenados inclusive, você sabe a quê, né? Foram condenados e a família teve que pagar multa, e além de pagar multas altíssimas pelos filhos que estavam ali, o país ficou 2 semanas sem internet de castigo. O governo cortou a internet de todo mundo, sistema bancário, tudo. Eu lembro que a gente teve dificuldade de comunicar com o grupo que ia nos receber antes, e depois descobrimos por quê. Eles não estavam recebendo e-mail nem nada. Então, eles também sofrem na mão de um governo muito duro. Então, nós sabemos que o regime lá no Irã é algo muito extremista, né? Eles são sanguinários, né? E você sabe o que acabou de acontecer neste momento é que o líder supremo, né, do Irã, ele acabou morrendo em um ataque, né, de Israel junto com os Estados Unidos. Amigos, nós sabemos, se você ainda não entendeu o quanto Jesus está perto de voltar, que você possa abrir os seus olhos, tá bom? Nós sabemos que guerras e rumores de guerras não quer dizer necessariamente que já é o fim, mas, olha o que diz aqui a palavra de Deus, capítulo 24, versículo 32 e 33, diz assim, ó, é um texto que você já conhece. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. O versículo 33 diz, assim também vós,
Quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Então veja que Jesus ele deu detalhes importantes para que eu e você não fiquem despercebidos, mas que a gente possa ficar atentos a esses fenômenos que acontecem na natureza, que acontecem no mundo político, que acontecem no mundo religioso. Então, nós temos que ficar atentos a essa situação, porque é como disse o Dr. Rodrigo Silva uma vez, em uma das suas falas, ele disse assim, ó, nós agora estamos por conta do relógio de Deus. Porque se fosse se tratar a questão da pregação do evangelho, estamos a passos largos e sabemos que o diabo, ele sabe que pouco tempo lhe resta. O que é que ele está fazendo? Ele está gastando as suas últimas balas aí, investindo pesado para levar o maior número de pessoas à perdição. E eu e você, e um dia Jesus disse assim, ó, cuidado para que ninguém vos engane. Esse foi um detalhe importante que Jesus ele deixou, e inclusive Paulo falou algumas vezes, né? Cuidado para que ninguém engane vocês. Amigos, olha só, Mateus 24, versículo 3 a 14, aqui nós vamos ter o discurso, né, de Jesus no Monte das Oliveiras. Jesus, ele responde, ó, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Se você não sabe, fique sabendo agora, com a internet aí, estamos avançando a passos largos para o breve retorno de Jesus. Agora sabemos com certeza de que a vinda do Senhor está próxima. Agora sabemos com certeza de que a vinda do Senhor está próxima. Não é porque acontece o que está acontecendo agora. É porque o que está acontecendo agora é uma escala gigantesca que nos dá a visão aí, bíblica e espiritual, de que Jesus está aí às portas. Está prestes a retornar para buscar as pessoas que estavam o aguardando. Então veja que nós temos aqui, por exemplo, Ellen White, ela ensinou que sinais proféticos, fechei aqui sem querer, vamos lá. Ellen White ensinou que sinais proféticos, guerras, desastres, pecado crescente, escassez de amor, falsos profetas, são sinais que intensificam conforme o tempo do fim. Conforme o tempo do fim avança, exatamente como descrito em Mateus capítulo 24. Eu fico feliz porque o que Jesus falou, o que os profetas falaram, o que os discípulos também pregou, está se cumprindo assim, de forma tão verdadeira, que estamos vendo aí Jesus voltando. Eu fico feliz porque a Bíblia ela é verdadeira, ela é real. Mas triste porque muitas pessoas inocentes acabam perecendo, acabam pagando por algo que não comprou. Eu fico triste em saber que existem pessoas que sofrem em meio a esses grandes acontecimentos. Seja na natureza, seja na política, seja no mundo religioso. Eu fico muito triste em relação a essa situação. Amigos, veja que nós teremos um outro momento em que eu e você devemos estar preparados para o que vai acontecer. Pelo que está acontecendo e o que vai acontecer. Eu oro a Deus para que Ele me ajude nos momentos de fraqueza. Eu oro a Deus para que Ele aumente a minha fé num momento crítico. Sabemos que virá o tempo de angústia. Esse tempo está diante de nós e não está muito distante. Há um tempo de angústia vindo para o povo de Deus, mas nós não devemos fixar nossa atenção apenas nisso. Antes, devemos manter uma esperança positiva
na iminente vinda de Cristo. Devemos permanecer com os olhos na pessoa de Jesus, não no que está diante de nós, ou o que virá mais na frente. A volta de Jesus é a grande importância para que eu e você possa permanecer fortes, firmes e fiéis na presença do Senhor. Que eu e você não olhe para o que está acontecendo, que olhe de forma espiritual para entender que Jesus está voltando e eu e você devemos estar atentos e preparados para receber aquele que um dia esteve sobre esta terra, que é a pessoa de Jesus. Amigos, que Deus ele te abençoe de forma especial a tua vida e vamos nos preparar, porque Jesus está voltando. Se você crê, diga um amém em nome do Senhor Jesus. Não só diga um amém, mas também digite aqui, ó, escreva aqui embaixo aqui, ó, amém, Maranata, vem Senhor Jesus. E convido você a curtir o vídeo. Quando você curte, o YouTube entende que o conteúdo é bom e recomenda para mais pessoas, tá bom? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve e eu tenho certeza que Deus vai abençoar outras pessoas também. Ficamos por aqui, esse é mais um vídeo e não esquece de compartilhar.